Boa tarde, estamos juntos aqui no canal A Rota da Teologia. Vamos então, nesse momento, dar continuidade ao pensamento, à proposta de Jürgen Habermas dentro da sua teoria social e o seu diagnóstico das patologias sociais. Tá? Nós fizemos uma introdução a essa proposta e pressupostos de Jürgen Habermas e agora nós vamos dar continuidade para concluirmos, né, toda essa aferição sobre Habermas. Então, Habermas ele vai propor e vai afirmar que, sob as pressuposições, tá, das ações comunicativas que são orientadas ao entendimento, são propostas em pretensões de validade, não pode ser rejeitadas de forma alguma ou aceitas sem a razão. Para que essas pressuposições e ações comunicativas tenham validade, elas têm que ser aceitas dentro do prospecto, do embasamento da razão. Tá? Na modernidade, para Habermas, portanto, aquele que levanta uma pretensão de validade precisa justificá-la frente a seus parceiros de interação. Tá? Habermas, então, propõe e vai sublinhar e vai ressaltar que essa exigência racional de justificação, ela procura mostrar como ela explicita a existência de uma forma comunicativa, tá? E de interação que se volta, mesmo que apenas idealmente, ao estabelecimento de um acordo racional. Tá? Então, Habermas ele está propondo no sentido de uma orientação do entendimento que e não de uma dominação, que a razão norteia a comunicação e conduz o entendimento à teoria e à ação comunicativa. Tá? Então, a própria busca por entendimento, ela pressupõe o quê? Que, por sua vez, uma interação livre de impedimentos, livre de barreiras, livre de teorias, de situações que venham a impedir, que venham a coibir qualquer coerção que não a do melhor argumento. Então, o argumento e o melhor argumento e a ampliação da ideologia a partir da argumentação é que Habermas vai estar defendendo dentro dessa ação comunicativa. Então, afinal, somente uma, tá? Interação, somente uma posição argumentativa com tais características pode cumprir o que? As exigências implícitas dos processos comunicativos, tá? De justificação, de defesa de uma argumentação. Então, ao reconstruir a normatividade inerente à ação comunicativa, Habermas chega, então, às condições ideias da fala, de como surge o verbalizar, tá? Que o permite a diagnosticar as distorções, a comunicação e como situações e circunstâncias já de âmbito patológico. E aí ele vai vendo que isso já é questões patológicas do ser que estão relacionadas a esse aspecto da comunicação. Então, ao contrário de Adorno e Horkheimer, que viam essas questões sobre condição de capitalismo, condição de posição, de domínio, de normas, de valores sociais, como uma expressão de dominação sobre o ser, contrário a esse pensamento e essa proposta de Adorno e Horkheimer, Habermas vai afirmar que eles são estabelecidos por meio de procedimentos comunicativos, que não se reduz a resultados de relações de poder. Para Habermas, então, a comunicação não é empreendida por uma questão de relações ou de resultados de relações de poder. Por quê? Porque toda comunicação, mesmo estrategicamente orientada, ativa à estrutura normativa da ação comunicativa, ela é levantada em cima de uma outra comunicação e levanta as pretensões da validade que se volta à obtenção de um acordo. Que acordo? O acordo racional. Tá? E esse acordo racional em Habermas é o conjunto dos valores intersubjetivamente,
partilhado e não problematizado do mundo, da vida, que não poderia ser, então, entendido como uma expressão, tá, de uma mera imposição de valores. Então, você não pode defender e impor para Habermas que toda essa teoria comunicativa, essa argumentação, esse diálogo, ele é um resultado de uma imposição, de um domínio, de uma esfera de valores que estão norteando o que o ser está comunicando. Para Habermas, ela vai se dar a partir do desenvolvimento, do relacionamento, da posição. Né? Habermas até vai explicitar dessa forma que os consensos são considerados legítimos e emancipatórios porque eles são liberados pela ação comunicativa e são um diagnóstico, tá, da absolutização da razão instrumental e da totalização das relações, do interrelacionar de dominação defendido pelos autores da dialética do esclarecimento. Então, a partir de uma teoria de modernização, Habermas, então, contrapõe aos autores da dialética do esclarecimento, a Horkheimer, a Adorno, e vai colocar o quê? Que o diagnóstico daqueles que veem o processo de racionalização como equivalente do desenvolvimento de uma racionalidade técnico-calculada, técnico-presa, que corrói as bases críticas e leva ao aumento do progressivo de uma dominação, e isso, contudo, não significa que ele recuse por completo. Não quer dizer que ele está totalmente abstraindo da sua esfera de pensamento essa posição, mas que ele venha a ampliar, ele venha a colocar essa tese dentro de uma esfera de modernização social e é um processo de esclarecimento social, de um esclarecimento social que vai levar à institucionalização da racionalidade instrumental. Como afirma ele ainda que na modernidade, a reprodução simbólica da sociedade depende tanto das ações racionais orientadas ao entendimento e não à dominação, existem outras formas, outras posições, outros prospectos da reprodução social que não se encontram ligadas aos meios linguísticos, que não se encontram presas aos meios linguísticos e não estão, portanto, atreladas às ações comunicativas. Então, para Habermas, o processo da racionalização social, caracterizado primeiramente pela liberação do potencial emancipatório dessa ação comunicativa e pela diferenciação das esferas de valor ligadas à representação simbólica da sociedade, possibilita então o quê? Possibilita um segundo processo de diferenciação que vai permitir também a reprodução material da sociedade, que vai se libertar da força da tradição e vai passar a seguir uma lógica própria, a uma identificação própria, a uma ideologia própria. E aos poucos, Habermas vai defender que a organização da produção de bens e a burocracia estatal vão se desligar dessa normatividade assegurada por visões de mundo compartilhadas e vão passar a ser coordenadas por ações racionais, orientadas ao sucesso, ou seja, orientadas à otimização de cada uma dessas atividades, cuja execução se torna cada vez mais independente, cada vez mais livre, cada vez mais emancipada das normas sociais. Então, essa racionalização de mundo da vida, do vivenciar social, torna possível converter essa integração social para o mediar independente da linguagem e separar domínios de ação formalmente organizados, formalmente alencados e já constituídos. Então é essa a defesa e a argumentação em cima do diagnóstico das patologias sociais que vai compondo e que vai desenvolvendo Jürgen Habermas. Obrigado a todos e estamos no canal A Rota da Teologia.